O índice da Bolsa de Valores, ou seja, o Ibov, está rendendo cerca de 12% nos últimos 30 dias, nessa alta que vem acontecendo com as ações recentemente. Afinal de contas, o índice da Bolsa de Valores contém as ações das principais empresas listadas na B3, mas ainda assim, a carteira pública do ativo virtual está indo melhor do que esse resultado. Mas quando falamos de pagamento de dividendos, embora a Marfrig esteja com uma receita líquida de mais de 35,6 bilhões de reais no terceiro trimestre deste ano, ainda assim, a empresa não tem pagado dividendos, e tem razões para isso. Em contrapartida, eu consigo remunerar a carteira do ativo virtual mesmo quando as empresas não pagam dividendos. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e é exatamente isso que eu vou trazer para vocês nesse vídeo aqui do Começando do Zero, porque houve atualização na carteira pública do canal, mas será que realmente eu estou vendendo as ações da carteira para rentabilizar ela? E mais, estou dizendo que eu rentabilizei a carteira sem vender as ações, mesmo quando as empresas não estão pagando dividendos. Então também vamos falar sobre essa rentabilidade, qual é o lucro potencial total da operação, qual foi o derivativo que eu utilizei, e ainda por cima trazendo a análise técnica e racional e motivações para as operações que eu fiz até o momento com essa empresa aqui. Empresa essa que poucos acreditaram que poderia render alguma coisa. E também vamos fazer análise fundamentalista, trazer uma visão geral da carteira do canal e o site exclusivo para os membros do Ativo Virtual. Então se inscreva e ligue o sino de notificações para não perder nenhum vídeo dessa sequência, além dos vídeos diários que eu posto no Ativo Virtual. Então, bora pro vídeo! Bem, já ficou muito claro que as ações às quais eu me refiro que estão na carteira pública do canal e que eu fiz essa operação recentemente são as ações da Marfrig. Empresa essa, e muita gente torceu o nariz quando eu trouxe ela aqui no canal. Mas a questão, pessoal, é o valor que as empresas conseguem destravar mediante ao momento histórico que elas estão vivendo. Especialmente porque as ações da Marfrig tiveram uma alta de 4,73%. Inclusive, o setor de frigoríficos liderou as altas entre as ações na B3. E realmente, se viermos aqui no mapa de calor do índice da Bolsa de Valores, ou seja, o Ibov, que geralmente eu trago para vocês aqui no canal, no quadro Giro Rápido do Mercado, não é difícil de encontrar a empresa que teve liderança nesse resultado, com 4,73% de alta nas ações da Marfrig. E a Terra Investimentos trouxe aqui uma conclusão muito óbvia. Afinal, a alta dos ativos parece estar atrelada à menor aversão ao risco dos investidores. Óbvio, se as ações estão valorizando, é claro que os investidores estão menos desconfiados ou mais confiantes que as ações vão valorizar no mercado. Mas notem, existem de verdade riscos relacionados ao setor de frigoríficos, mas é claro também que existem riscos atrelados a qualquer setor da Bolsa de Valores. Existem os setores que são setores perenes, como por exemplo, de energia elétrica, saneamento, bancos e alguns outros, mas também tem os setores de mais alto risco, como por exemplo os de commodity. A despeito disso, também tem aqui um comentário dizendo, apesar da perspectiva ainda desafiadora para os frigoríficos na América do Norte, há grande expectativa de que o pior já passou e a queda global dos juros, o mercado acaba retornando seus olhares para os ativos que operam descontados. E adivinhem só qual é o ativo que está descontado aqui? A Marfrig, que por muito tempo ficou num preço muito abaixo do seu valor patrimonial e também da conhecida capacidade de geração de lucros da companhia. Evento esse que também foi apoiado por uma atitude do Lula, que está ajudando a Minerva e a Marfrig sobre algumas aspas, além da venda bilionária que aconteceu recentemente envolvendo as companhias e que eu trouxe a cobertura completa não apenas dessa negociação, como também de vários outros eventos e até mesmo casas de análise que também estavam falando a respeito dos frigoríficos. Mas quando se fala dos frigoríficos agora, tem o top 3 do agro, onde em terceiro lugar são as ações da Minerva com BIF3, explicando exatamente sobre essa compra bilionária de ativos da Marfrig, mas isso aqui não é novidade não, para quem acompanha o Ativo Virtual já sabia disso há meses. Como a própria matéria explica, foi no final de agosto, envolvendo um contrato de 7,5 bilhões de reais com alienação de 16 plantas em um centro de distribuição. E esse aqui era um grande trunfo para a Marfrig, inclusive. Quando eu trouxe a primeira compra das ações da Marfrig aqui no canal, era justamente esperando que isso aqui acontecesse. Depois as empresas oficializaram realmente esse contrato aqui de 7,5, mas acabou ficando aguardando as aprovações dos órgãos competentes. Isso não saiu, as ações continuaram patinando ainda por meses na Bolsa de Valores, mas mesmo assim a gente precisa continuar com foco na estratégia.
E, em primeiro lugar, tem a matéria que traz aqui: Lula destrava negócio bilionário entre Minerva e Marfrig. Era justamente o que estava precisando para poder realmente ver as cotações da Marfrig decolando no mercado. A Minerva, aí já é outra questão, porque ela está comprando os ativos da Marfrig. Embora possamos ver que as ações da Minerva até tiveram alguma reação nas últimas 2 semanas de valorização, mas muito modesto. A diferença mesmo ficou aqui para as ações da Marfrig com o MRFG3, com toda essa alta que vem acontecendo nas últimas semanas. E olhando essa linha aqui, muita gente vai lembrar que eu trouxe no Começando do Zero a oportunidade que foi a subscrição de ações da Marfrig, especialmente porque eu trouxe um vídeo dedicado a falar como não perder dinheiro em caso de subscrições e como maximizar os ganhos também. Então, esse negócio de 7,5 bilhões de reais envolvendo as duas empresas, que estava travado no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o órgão competente que eu estava dizendo que estava dependente, que é o CAD, pode ser analisado nos próximos meses. E a operação é justamente essa, porque a Minerva e sua controlada ofereceram esse valor dos 7,5 bilhões de reais por algumas unidades de abate de bovinos e ovinos da gigante do setor, ou seja, Marfrig. E observem por que estava parado. Não era problema com nenhuma das duas empresas. Simplesmente a negociação estava pendente de ser avaliada pelo CAD porque estava com atividades paralisadas por falta de conselheiros. Então, atualmente as ações MRFG3, nessas cotações dos R$ 10,40, estão valorizando muitíssimo nos últimos 12 meses, 30,22%. O PL continua negativo, mas vai mudar. Afinal de contas, como eu expliquei no vídeo dedicado a falar sobre essa grande negociação multibilionária entre as duas companhias vai fazer com que a Marfrig consiga pagar as suas dívidas e também ter caixa para poder investir no seu próprio negócio e impulsioná-lo a conseguir melhores resultados operacionais e, obviamente, de vendas também. E ainda por cima com dividend yield de 9,16%. Porém, a empresa não paga dividendos desde o dia 28 de dezembro de 2022, ou seja, a empresa não fez nenhum pagamento de dividendos referente ao exercício social do ano de 2023. A razão é óbvia, afinal, a empresa tem relatado prejuízo líquido apesar da sua receita multibilionária. E é claro que explicar todas as razões relacionadas a isso não cabe nesse vídeo aqui. Se você quiser fique preparado, deixe nos comentários abaixo que eu posso avaliar de trazer um conteúdo dedicado para a gente falar especificamente sobre a Marfrig. Mas de todo modo, já tem resumos aqui no canal através do giro rápido do mercado com os destaques da companhia. Bem, então qual foi a oportunidade que eu identifiquei? É claro que as ações estão valorizando muito e elas estão indo realmente para novos patamares, saindo inclusive dessa grande região de lateralização que as cotações ficaram por muitos meses. Como vocês podem ver, basicamente desde o início do ano de 2023, aqui neste gráfico, mostrando a paciência que é necessária para que o investidor realmente seja bem sucedido. Afinal, eu comprei as ações da Marfrig no mês de junho, então muito aconteceu de lá para cá, inclusive as subscrições e aumento de capital da companhia, dentre outras oportunidades. O fato é que as ações simplesmente decolaram no mercado, superando os topos anteriores, inclusive do início dessa congestão, e agora chegando ao topo anterior, ou seja, essa aqui também é uma região forte de resistência de preços. Então, enxergando isso e imaginando que exista a possibilidade das ações terem algum movimento de correção e na ausência de pagamento de dividendos, é que eu decidi criar um dividendo sintético, que é exatamente isso, porque aqui eu fiz uma venda de call, ou seja, eu fiz uma operação coberta. Eu coloquei as minhas próprias ações como garantia do que eu estava fazendo. Basicamente, oferecendo um contrato futuro para janeiro de 2024, que eu irei vender as ações por R$ 10,49. Basicamente, logo acima dessa região de resistência de preços. Então as ações vieram forte. É possível que ela venha fazer até novos topos aqui, mas ainda assim, a valorização do ativo ao longo de todo esse tempo aqui, essa trajetória, mais do que compensou de junho para cá. E eu vou mostrar para vocês qual foi a rentabilidade que eu tive até este momento e por que eu estou colocando então esse contrato futuro de venda. E que não necessariamente eu preciso vender as ações, porque em algum momento as ações vão corrigir. E nesse momento que ela corrigir, eu posso simplesmente encerrar minha posição vendida ou simplesmente entregar as ações para o mercado caso realmente ela venha para um patamar superior aos R$ 10,49 e que eu entenda que faça sentido para o médio prazo. Afinal,
O objetivo dessa carteira eu deixei muito claro no primeiro vídeo dessa série chamada Começando do Zero. Mas a primeira coisa que eu fiz, porque eu tinha 294 ações, justamente porque houve a subscrição, ou seja, eu tinha 200 ações MRFG3 que foram adquiridas, ou seja, compradas com o dinheiro da carteira pública do canal. Depois vieram as subscrições de ações, eu subscrevi e consegui comprar mais 94 ações pelo preço de R$ 7,21. Só que para vender os derivativos, ou seja, as opções de ações, é necessário vender apenas os lotes padrão. Então, os múltiplos são de 100 em 100. Para arredondar para 300, eu executei uma pequena ordem de compra das ações MRFG3. Notem aqui que eu coloquei o final F, porque habilita a compra no mercado fracionário de ações e permite comprar menos de 100 ações. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comprei apenas 6 ações para inteirar 300 papéis MRFG3. O preço aqui foi R$ 10,09, considero uma compra cara, mas foi necessário para poder inteirar o que precisava para lançar o terceiro lote do derivativo dessa call. E esse derivativo é o MRFGA 104. Então eu vim aqui no Profit e pude observar que no mês de janeiro, ou seja, dia 19 de janeiro de 2024, que é uma data de exercício para as ações que eu estava buscando, então vemos aqui o derivativo MRFGA 104, com strike em R$ 10,46. Então eu voltei no Home Broker, atualizei o derivativo MRFGA 104, que é exatamente aquele strike dos R$ 10,46. Então comecei a observar o Booking e ver como que as ações estavam se comportando no mercado. Confirmei que eu tinha 300 ações, porque eu tinha acabado de comprar as outras 6, e assim ajustei o valor e submeti uma ordem. Ela foi executada imediatamente, porque eu coloquei venda de 300 derivativos MRFGA 104 ao preço de 50 centavos cada um. Mas aqui, lembre-se, isso aqui é o prêmio pago. Então eu estou recebendo esse valor imediatamente. E eu vou mostrar isso para vocês que eu já recebi esse valor. Então basicamente, o que aconteceu aqui foi que eu recebi 50 centavos por derivativo que eu acabei de explicar. Mas como o alvo desse derivativo, ou seja, o strike dele é em R$ 10,46, que é o meu compromisso de vender as ações da Marfrig se chegar no dia 19 de janeiro de 2024 e eu não fizer nada a respeito disso aqui e as ações continuarem subindo, inclusive passando os R$ 10,49, então eu serei exercido. E se eu deixar que isso aconteça, porque eu tenho várias ferramentas para continuar remunerando a carteira pública do canal, mas digamos que eu deixe isso acontecer. Se isso acontecer, o strike, que é o valor de venda, vai ser de R$ 10,46. Então eu vou dividir esse valor aqui pelo valor do strike, que é o compromisso de venda. Mas eu estou recebendo esse valor agora, o que me dá um dividend yield de 4,78%. E eu não estou considerando as cotações atuais, porque o meu preço-alvo é R$ 10,46. E a melhor parte, realmente o saldo já foi atualizado, aqui em R$ 204,05, mas basicamente o que temos são as 300 ações a serem vendidas, ou seja, os 300 derivativos que eu acabei de explicar, vezes os 50 centavos, gerando R$ 150 de crédito imediatamente disponível na conta corrente da corretora. Na verdade, não é tão imediatamente, porque tem a liquidação de bolsa, mas no caso do BTG Pactual já aparece aqui o saldo em conta. Afinal, se viermos aqui em saldo, a própria área da corretora já mostra que em D+1 vai ter um saldo projetado de R$ 150. É só notar a coluna projetado em lançamentos futuros. Lembrando que o dividendo sintético tem vários nomes no mercado e dividendo sintético é apenas um deles. Pode ser dividendo turbinado, dividendo artificial e muitos outros. Já o professor Carlos, especializado em opções de ações e ainda por cima com sua generosidade, tem esse canal aqui para ajudar as pessoas que querem ingressar no assunto de opções de ações. Conteúdo riquíssimo e disponível para qualquer pessoa no YouTube. E ele, por exemplo, chama essas técnicas de merenda, justamente porque é uma forma de merendar no mercado, ou seja, receber do mercado uma rentabilidade extra. Então, se vocês quiserem conhecer mais a respeito de opções de ações, recomendo muito acessar o conteúdo dele, porque de maneira irreverente e muito bem-humorada, ele traz um conteúdo muito diferenciado a respeito de opções de ações.
eu preciso trazer para vocês conceitos fundamentais. Então, o primeiro ponto que precisamos falar aqui é justamente o que são opções de ações, porque afinal, a maior parte da comunidade do ativo virtual já conhece como investir em ações, mas talvez só tenha ouvido falar sobre opções de ações. Então, o primeiro ponto aqui é entender que eu não vou explicar para vocês todos os conceitos que estão ao redor do assunto opções de ações, porque é muito extenso e levariam vários vídeos para explicar para vocês todas as abordagens. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é uma introdução, uma linguagem bastante facilitada para justamente ajudar neste entendimento. Então, opções de ações, vamos dizer assim, é como se fossem cupons que te dão direito de comprar ou vender uma ação a um preço específico no futuro. Então, notem que aqui tem dois elementos. Primeiro, que você compra o direito através desse cupom, e aqui eu estou fazendo uma analogia como o cupom sendo a opção, e que ao comprar esse cupom, ele vai te dar esse direito de comprar ou vender ações. E para trazer um exemplo bem prático, imagine então que você tem esse cupom que permite comprar uma maçã por R$1, só que daqui a um mês. Se o preço dessa maçã subir para R$2, você ainda pode comprar a mesma maçã por R$1, justamente porque você tem esse cupom que te dá o direito de fazer a compra de uma maçã por R$1. E isso se chama uma opção de compra, que está justamente atrelado ao direito de adquirir um determinado bem em uma determinada data por um determinado valor. Mas por outro lado, imagine que você tem um cupom e que te permite vender uma maçã por R$1 daqui a um mês. Então, se o preço da maçã ele cair para 50 centavos, você ainda pode vender por R$1, porque tem esse cupom e isso é uma opção de venda. Então, opções de ações são esses cupons que te dão direito de comprar ou vender ações a um preço fixo no futuro. E eles podem ser úteis justamente para poder proteger contra mudanças nos preços das ações ou tentar ganhar algum dinheiro com essas mudanças de preços. Que aí a gente pode falar de arbitragem e outras abordagens também. Existem várias abordagens relacionadas às opções de ações. Isso aqui é um mecanismo riquíssimo de alternativas para os investidores. Isso aqui não tem nada a ver com especulação. Originalmente, as opções de ações elas foram criadas para tirar o elemento de risco da renda variável, porque afinal esses cupons eles retiram esse risco do mercado, garantindo assim a realização da compra ou venda de um ativo para um determinado preço em um determinado dia no futuro. E quando você adquire esse cupom, ou você compra ou você recebe um prêmio por isso. E esse prêmio se traduz na remoção do risco do mercado, justamente porque você está garantindo o preço em uma determinada data. Então, se viermos aqui no site exclusivo para os membros do canal do Ativo Virtual, no menu Aprendizado, e formos em Começando do Zero, vamos ter acesso aqui à carteira pública do canal, com o valor total investido até o momento e qual o preço médio de cada ativo. Lembrando que aqui tem ativos que eu ainda vou receber uma boa quantia de dividendos, com base, é claro, na quantidade que foi comprada. Lembrando que isso aqui é uma carteira teórica e nada é recomendação de compra ou de venda. O objetivo do Começando do Zero é ser didático e trazer exatamente essas explicações que não são comuns de encontrar em conteúdos abertos da internet. E aqui vocês podem observar que os membros do canal já tiveram acesso a essa venda de call, exatamente com derivativo, também a compra das ações no mercado fracionário, ou seja, 6 ações ao preço que eu mostrei lá para vocês, e a quantidade negativa, ou seja, eu estou vendendo menos 300 derivativos MRFG4 104, que significa que eu estou vendendo 300 papéis da Marfrig. E é claro, sempre com a motivação de compra ou de venda. E se você quiser apoiar o Ativo Virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. E aqui podemos ver claramente na carteira pública do canal, como é fácil constatar o valor aplicado, é o mesmo que está lá no site de membros do canal, de R$ 11.077,68, com uma valorização de 13,57% até o momento. Ou seja, esse foi o valor aplicado e esse aqui é o valor bruto, ou seja, quanto que essa carteira está valendo nesse momento, R$ 12.581,40. Quando a gente passa aqui o mouse no gráfico, fica até fácil de perceber. O ganho de capital foi de pouco mais de R$ 1.500. E a grande questão é que as ações da Marfrig, nas cotações em que estão, ou seja, R$ 10,40, está valorizando na carteira pública do canal mais de 40%. E isso porque o site do Investidor 10 não tem informação desse dividendo sintético que eu acabei de fazer. Em outras palavras, se pegarmos o valor do strike dos R$ 10,49 e dividirmos pelo valor do preço médio dos R$ 7,43, vamos ver
que o ganho, na verdade, vai ser de 41,18%. Só que é 41,18% mais a rentabilidade que eu acabei de mostrar para vocês. Ou seja, R$10,49 menos R$7,43 vai dar uma diferença de R$3,06 até o valor do meu strike, mais os 50 centavos, que foi o valor do prêmio que eu recebi agora. Então, o valor total do ganho, considerando ganho de ativos, ou seja, a valorização da ação, mais o prêmio ganho de 50 centavos, e dividirmos isso pelos R$7,43 do meu preço médio, vamos chegar praticamente 48% de ganho. Ou seja, se multiplicar isso aqui por 100, ou seja, deixar em formato percentual e não fracionário, podemos ver 47,91% de rentabilidade com essas simples operações que eu fiz de MRFG3. É claro, estou chamando de simples, mas para quem não conhece ainda os conceitos relacionados aos derivativos e como rentabilizar uma carteira com dividendos sintéticos, essa operação pode parecer um pouco mais complexa, até para entender a questão dos strikes, os exercícios e quais são as implicações no entorno disso. Mas esse quadro foi criado justamente para ajudar a nossa comunidade a entender como rentabilizar mais a sua carteira. E notem que eu faço poucas operações nessa carteira pública do canal. Basta acompanhar os vídeos aqui do canal, ou seja, olhar diretamente para a playlist Começando do Zero, que vai perceber isso com facilidade. E ainda assim, se a pessoa souber o que ela está fazendo, ou seja, se ela se informar, estudar e acompanhar o mercado, entendendo o que de fato ela está fazendo, os ganhos podem ser muito significativos. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito dessa rentabilização extra de uma carteira de investimentos. E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.